Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje voltamos ao contacto com o nosso professor Paulo Penisga, desta feita, para falarmos sobre o tema Um País por Construir. Ou seja, vamos aqui tentar fazer um pequeno exercício de comparação entre Portugal e Espanha. Bom dia, Paulo. Vamos, pois, ao pequeno exercício comparativo. Sim, vamos lá ver se vou conseguir acompanhar. Sim, vamos lá ver se eu consigo dizer tudo o que quero dizer. Vamos desenvolver aqui uma reflexão conjunta. É mais um pensar. Claro. Que é o seguinte, nós somos cada vez um país mais procurado e elogiado, e quem nos visita, turistas e muitos estrangeiros que nos têm procurado para residir, para aqui viver nos últimos especialmente anos. Os reformados. Há uma grande comunidade de italianos. Há uma grande comunidade, olha, aqui a Sotavento, Olhão, Faro, italianos, muitos holandeses também nos últimos anos. Sim, olha, no outro dia, falando aqui com uma rapariga amiga que trabalha na Junta de Freguesia de Portimão, ela disse-me, olha, sabes quantos residentes é que existem na Praia da Rocha? Italianos, já pessoal de terceira idade. Não faço ideia. Sim. Cerca de 800, não é? Praia da Rocha é uma zona não muito grande. Sim. Nem fazia ideia, né? Agora, se extrapolarmos isso para o Algarve inteiro, sei que aí na zona da altura, perto de Castramarim, Monte Gordo, Vila Real, altura, para quem conhece, há uma grande comunidade de italianos. Portanto, olha, eu tenho uns vizinhos italianos aqui em São Brás. Olhão tem uma grande comunidade de italianos, inclusive chegaram em tempos, não sei como é que isso está, a comprar o clube de futebol, o Olhanense. Sim. A pôr lá dinheiros, que houve um documentário sobre isso, porque havia uma certa dúvida em relação à clareza do dinheiro. A proveniência, exato. Não havia máfia italiana lá pelo meio, mas muitos italianos. Muitos holandeses também. Holandeses, franceses, e são todos das reformas douradas, não é? Que têm possibilidade de compra e de adquirir casa e que têm vindo para cá viver. Mas então, o que me faz questionar e também me gera a mim às vezes uma certa revolta é que temos esta procura, o país elogiado, Lisboa e Porto, das cidades consideradas dos melhores destinos nos últimos anos, o Algarve, o melhor destino de praias do mundo, e nós portugueses e algarvios, aqui ao caso, continuamos a ter uma grande insatisfação. E quando vêm aqueles inquéritos à população e aqueles estudos de opinião sobre o nosso grau de satisfação é muito baixo. Somos dos povos mais pessimistas. Sim. Ou seja, quem nos procura vive feliz com o sol que temos, a boa comida, que é elogiada por todos, um estilo de vida calmo, tranquilo, um país seguro, ao contrário do que se pode fazer crer, continuamos a ser um país muito seguro. E nós portugueses, cada vez mais continuamos os eternos insatisfeitos. Internos insatisfeitos. Então, então é isto, é a questão que nos vai aqui ocupar um bocado. Então, o que eu gostava de falar, porque nós, e pensarmos até porque o ano passado comemoraram-se os 50 anos de Abril, é que nós tivemos muitas conquistas, sem dúvida, e estes 50 anos de democracia, conquistas sociais, direitos, garantias e liberdades. E basta pensar, por exemplo, no nosso Serviço Nacional de Saúde, a mortalidade infantil que havia antes de 25 de Abril e como evoluímos bastante. O aumento da esperança de vida, não é? E foi um problema que resolvemos, o da mortalidade infantil, o aumento da esperança média de vida, tudo isso. Mas continuamos muito insatisfeitos e com razão em relação à educação, à saúde, uma questão a mim que me é muito cara, que é do ordenamento do território e do ordenamento do território à habitação, da tristeza dos atentados urbanos, de quem não tem casa ou que tem de casa, que somos dos povos que passa mais frio na Europa. Quando temos um clima tão bom, nós portugueses passamos muito frio, porque sempre faz um friozinho. E são estas coisas todas, a falta de cuidado do espaço público, alguns atentados urbanos, tudo isto. E isto muitas vezes faz-me pensar, e a questão que eu gostava de pôr, porque é uma questão, é uma reflexão, comparação,
que eu às vezes dou por mim a pensar e gostava de também pôr a todos nós e aos ouvintes, que é as duas democracias ibéricas, não é? Nós, Portugal e Espanha. Nós tivemos uma revolução é uma ruptura com o passado, com a ditadura. Houve a extinção dos instrumentos de repressão, da polícia política, da censura. Houve uma alteração da hierarquia dos comandos militares. Houve uma apropriação, porque foi uma verdadeira revolução dos meios de produção pelos trabalhadores. Os capitalistas fugiram. Dezenas de partidos e de ideologias que surgiram e representadas no Parlamento. Este foi o nosso caso, não é? Fazendo agora aqui um pouco de reflexão sobre a nossa história contemporânea. Espanha muda mais tarde, não é? Mais tarde do que nós, tem uma transição pacífica, muito hesitante e negociada nos gabinetes das altas esferas do poder político e militar, a qual só acontece com a morte do ditador, não é? Há uma participação escassa da população, não há a pressão das ruas, daquelas manifestações todas, reivindicações como nós tivemos aqui. Os partidos movem-se timidamente e onde se nota uma grande movimentação e reivindicação é nas autonomias, porque a Espanha, como que são várias regiões e vários países, como que nós sabemos. Morre o ditador e é escolhido o rei. Então eu o que me pergunto e a questão que ponho a nós e sobre o nosso país é como é que um país que foi tão revolucionário, como é que tem hoje salários médios e mínimos, quer no público, quer no privado, muito inferiores ao país vizinho? Como é que, por exemplo, qual a razão, nós trabalhamos muito mais, e qual a razão dos nossos baixos índices de produtividade comparando com a Espanha? O que é que se passa? Trabalhamos mais, produzimos menos, quer dizer, há alguma coisa aqui que não está bem, há uma insatisfação e há um mal-estar e que não nos deixa bem num país que é tão bom para quem vem de fora. E eu muitas vezes, o que me pergunto mas isto é problema de quem nos tem governado, a nós, portugueses, e que são portugueses, e que são pessoas que têm profissões, muitas vezes já vêm de profissões como todos nós, ou isto é um problema de uma nossa inércia, de uma nossa maneira cultural, de portugueses, da população, de reagir, de estar? O que é que se passa? Porque se nós formos comparar, por exemplo, a Espanha, basta olharmos o mapa, sem dúvida a Espanha é o chamado inland, é quase toda a Península Ibérica, tem recursos naturais, minerais, tem uma extensão de território que permite uma riqueza que nós nunca poderíamos ter. Tem zonas industrializadas que já tinha do tempo da ditadura, País Basco, Catalunha, com uma expressão industrial considerável, de indústrias mineiras, tudo isso, algumas que já fecharam, e nós nunca tivemos uma estrutura industrial tão possante, tão forte. Mas, por outro lado, a Espanha é muito maior, a regionalização permitiu uma evolução considerável, e as autonomias têm uma expressão muito forte em Espanha, mas também, por outro lado, a Espanha teve ali problemas que nós não temos, que nós, país pequeno, país com as fronteiras mais antigas da Europa... Os atentados da ETA, não é? É centralizado, talvez, à partida, não é? Assim, assim, seria mais fácil governar. Pois. Porque temos uma diferença de mentalidades ali norte-sul, mas não temos, não temos aquela disparidade de línguas, de culturas, de como Espanha. Quer dizer, então o que é que tem corrido mal? É que isto a mim entristece-me. Entristece-me, por exemplo, olha, quando vou a Aimont, e às vezes também vou, a Elva, ou viajo muito por Espanha, o país que conheço melhor, a seguir ao nosso, eu, ao contrário daqueles destinos exóticos para onde nunca fui, de Cancún e Varadero e essas coisas, tenho viajado pela Europa, e sobretudo Espanha, conheço muito bem Espanha. E custa-me, por exemplo, quando vejo aquela rumaria da poupança, aquelas filas de automóveis ali em Aimont, todo para abastecer. Comprar as garrafas de gás. As garrafas de gás. Ir à Mercadona. Custa-me bastante. Bom, mesmo para terminarmos, temos mesmo de terminar, sim.
Continua. Diz, João. Para terminar, sim. São estas questões que se me colocam, não é? Por exemplo, o preço das casas aqui em Portugal e aqui ao lado, bem mais baratas. Por exemplo, um apartamento pode custar 200 mil euros no Algarve e 80 mil na Andaluzia. A dinâmica das cidades, tudo isto é esta questão, mas há questões que, sem dúvida, nós, em termos de política, estamos mal. E é verdade. Basta ver esta questão da aprovação desta lei dos solos. Se aquele velho mito de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, nos deixa completamente... Não. João, e eu digo-te uma coisa, para terminar. Longe de mim, por exemplo, ter qualquer sentimento iberista ou desejar uma União Ibérica futura, porque eu gosto muito do nosso país e gosto muito de viajar por Espanha. As cidades têm uma dinâmica e atrativos de zonas verdes que eu às vezes pergunto-me. Os estrangeiros gostam muito, por exemplo, aqui no Algarve, das nossas praias. Mas eu digo-te uma coisa, para falar de Portimão e Olhão, duas grandes cidades. Eu acho que cresceram tão mal, continuam a ter tanta falta de espaços verdes, cuidado do espaço público, apesar de estarem bem melhores do que eram. E de oferta cultural, equipamentos, estamos muito melhores, sem dúvida, mas são cidades ainda, estamos tão atrás comparando com a dinâmica ali de algumas cidades em Espanha. Exato, e temos que ficar por aqui. Lamento muito, amigo Paulo. Ficamos, olha, isso também fiquem abertos, é para nós pensarmos todos. Para a próxima, um grande abraço, obrigado. Um grande abraço, João, uma boa semana, um abraço. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.